Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Terça-feira, 23 de setembro, estamos aqui mais uma vez, na graça de Deus, para levar a palavra de Deus até você, para transmitir a palavra de Deus. Então, que você tenha uma terça-feira abençoada. Ah, Deus te abençoe muito. E vamos para a palavra de Deus. O evangelho desta terça-feira se encontra no evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21, bem pequenininho, o evangelho desta terça-feira, que nos diz que naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, como disse, bem pequenininho esse evangelho de hoje, apenas 3 versículos, mas que dá para conversarmos muito a respeito dessa palavra anunciada, palavra proclamada. Jesus, como ontem, ele utilizava a questão de uma parábola para dizer sobre a lâmpada, que não devemos acender uma lâmpada para colocá-la embaixo de uma vasilha ou debaixo da cama, mas deve ser colocada em um local alto. E Jesus se referia à palavra e, sobretudo, àqueles que ouvem a palavra de Deus, que devem ser sinais e presença de Deus na vida dos outros. E hoje, aproveitando esse momento em que Maria, a sua mãe, e os seus parentes foram visitá-lo e, não encontrando um lugar dentro do templo, ficaram do lado de fora. E ali alguém vai para anunciar a Jesus: olha, Jesus, sua mãe e seus irmãos, o texto diz, seus irmãos, são parentes próximos, estão aí fora e querem te ver. Então ele, ou seja, como eu já disse, ele usando agora também como se fosse uma parábola, mas tentando fazendo com que as pessoas entendessem ou compreendessem melhor. Ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele mesmo responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem, ou aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática a palavra de Deus. Esse evangelho que ouvimos hoje, alguns que anunciaram Jesus. E ali o objetivo justamente da palavra de Deus, acima de tudo, é fazer que nós a pratiquemos, que nós coloquemos em prática a palavra de Deus. Mas dá para pensarmos também, interessante esse evangelho tão pequenininho, mas dá para pensarmos o seguinte: aqueles que estão do lado de fora, eles não são capazes de ouvir a palavra de Deus. Se nós, por exemplo, formos a alguma igreja e ficarmos do lado de fora, não, vou participar, vamos dizer que seja da celebração da Santa Missa. Vou participar da celebração da Santa Missa, eu vou à celebração da Santa Missa, mas eu vou ficar do lado de fora. Mas do lado de fora da igreja não tem caixa de som, não tem um som adequado, ou seja, eu não posso ouvir aquilo que é anunciado, aquilo que é proclamado. Então, se eu não ouço a palavra de Deus, eu também não poderei vivê-la. Então, aquilo que Jesus diz: aquele que ouve a palavra de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, ouvindo a palavra de Deus, eu tenho condições de transmiti-la também para os outros. E não é fazendo uma interpretação minha, não é fazendo uma interpretação pessoal da palavra de Deus. Algumas vezes, a gente acaba ouvindo algumas pessoas fazendo uma interpretação da palavra de Deus de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu ideal de vida, até falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas é deixar então Deus também agir na nossa vida, é deixarmos Deus agir na nossa vida. Mas é importante que nós escutemos a palavra, tá? É muito importante ouvir a palavra de Deus. É muito bom, é muito gratificante também ouvir a palavra de Deus, esse testemunho. Não é só dizer que você tem que ouvir a palavra de Deus, mas eu digo, é gratificante ouvir a palavra de Deus. É gratificante deixar Deus agir na nossa vida.
aquilo que nos interpela, aquilo que, né, nos chama a atenção. E eu gosto muito, como padre, né, as pessoas das minhas, de pasto, das minhas paróquias, às pessoas, eu gosto sempre de transmitir aquilo que de fato é a palavra de Deus. Às vezes na simplicidade, não é aquela, né, a palavra de Deus, que não tento levar a palavra de Deus com hermenêuticas difíceis, né, com palavras difíceis, mas na simplicidade, para mostrar que justamente a palavra de Deus é algo simples, eu sei, difícil de ser vivida, mas fácil de ser entendida. E então o convite é que nós escutemos a palavra de Deus e a coloquemos em prática. Bom, então, mais uma vez, isso, né, que eu gostaria de transmitir, de passar para você nessa terça-feira, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, tá? Ouvir e colocar em prática. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você, fica com Deus e até amanhã, quarta-feira, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Amag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.